Varela acertou com o Flamengo, né? Lateral uruguaio. Tá tentando, não sei se conseguiu, mas ele estava há algumas horas tentando viajar para o Rio de Janeiro hoje. Será que já para se inscrever para a Copa do Brasil? Não dá tempo. Não dá tempo, né? Não dá tempo. Porque hoje é o último dia. Último dia. Aliás, isso é meio bizarro, né? A Copa do Brasil continua, você pode inscrever na Libertadores na Copa do Brasil. Não, Brasil não, é demais. Não dá para entender isso aí. A janela tá... A inscrição para a Copa do Brasil, ela se encerra hoje, né? Até se imaginava que o Flamengo fosse tentar buscar um reforço antes do fechamento dessa inscrição, mas então o Mauro traz a informação de que não dá tempo. O Varela já estava tentando voar para o Rio de Janeiro, mas não chegaria a tempo de ser inscrito na Copa do Brasil. Ou seja, na Copa do Brasil, o Flamengo ficaria com o Rodinei e com o Mateuzinho. Ficaria não. Vai ficar com o Rodinei e com o Mateuzinho. O Rodinei não vai renovar, mas ele fica no clube até o fim do ano, quando se encerra o seu contrato. Guilhermo Varela, lateral uruguaio, de seleção uruguaia, estava no Dinamo de Moscou, agora da Rússia, fez um esforço, né, Mauro, para vir para o Flamengo. Ele pressionou o clube, ele saiu da concentração. Ele vidalizou. Vidalizou e é um lateral direito que chega para ser titular. Agora, é um risco, mais uma vez, como aconteceu com o Isla, porque o Isla tinha até mais carreira do que ele. Jogou na Juventus, jogou no Fenerbahçe, chegou no Flamengo e não rendeu o esperado. Ou não, ou é um jogador que, na opinião de vocês, é mais jogador que o Isla e pode ser um titular absoluto para essa lateral direita do Flamengo, que já não consegue ter alguém firme, fixo ali, desde que o Rafinha saiu para o futebol grego, né? Eu posso antecipar o Mauro? Apenas falar, risco, na verdade, eu já imagino, o Mauro pode completar a frase. Risco não é chegar ao Varela, risco é o Rodinei. Pode jogar de ensaiada maldosa na minha parte, mas digamos que... Não, mas o Mateuzinho foi por realidade. Mas é por isso que eu tô dizendo, porque o Isla também era um risco. E o Isla veio com muito peso, mal. Não, o Isla era bom jogador. Veio com alto salário. O Isla foi muito mal. A bola ficou pingando. Desculpa. Eu reclamo pro goleiro. Sabe o goleiro que não sabe jogar? Você recorre na linha do gol. Porque o Isla, ele chegou como um cara de peso. Sim. Eu lembro que eu cheguei a falar, não acho que não deve correr atrás do Rafinha. Eu acho que o Flamengo tem que tentar o Rafinha de volta, quando ele voltou da Grécia, que deu todo aquele tumulto. E muita gente respondeu a Flamengo Mimi. Falavam, tá maluco? O Isla é o substituto à altura do Rafinha. Tal. E o Isla não foi. Era o esperado que fosse e não foi. Por isso que eu digo risco. Claro, o Rodinei também é. Mas o Isla ninguém imaginava que seria e foi. Até já imagina a sua resposta. Risco sempre tem. Mas, viu como eu já te conheço um pouco? Mas isso sempre tem. Mas o Varela. Existe contratação. Mas uma pergunta que eu te faço. O Varela até o Messi no PSG não está jogando tanto quanto já jogou. Verdade. Até o Messi. Você percebe, o Messi, até hoje no PSG, não jogou o que ele jogou no Barcelona. E claro que os caras lá do Catar e os franceses imaginavam o Messi jogando o que joga no Barcelona. Então, não significa que não vai jogar esse ano, essa temporada, mas o risco sempre há. Mas o Varela hoje, Mauro, é um grande jogador? Você fala, esse cara é um ótimo lateral direito. Eu acho o seguinte, primeiro, ele me parece um jogador com mais o perfil de um lateral, que esse eu acho que é o básico que o Rodinei não sabe fazer, o Mateuzinho é muito fraco nisso também. O lateral é um homem de defesa, tem que saber formar numa linha defensiva. Vamos pegar um exemplo, o Fagner. O Fagner apoia bem, né? Sim. Inclusive, em alguns momentos aí, o Corinthians teve times que dependiam do Fagner para criar. O Fagner abria o corredor para ele trabalhar e ele que criava. Mas ele marca bem. Às vezes é um pouco duro demais, um pouco violento, o pessoal reclama, mas ele sabe marcar. O lateral tem que saber. O lateral, ele trabalha na defesa, gente. Primeira coisa que tem que fazer é saber defender, saber. O Rodinei não sabe formar uma linha defensiva. Ele tem a grave deficiência, por isso que eu falo que ele é ponta direita. E o Mateuzinho ainda não está pronto. Talvez um dia até desenvolva essa característica. O Mariano, que está jogando hoje no Atlético, ele aprendeu a jogar assim na Europa. Especialmente no Sevilha. Nos tempos do Fluminense, ele atacava, não marcava bem. Hoje o Mariano sabe marcar. Ele aprendeu lá. De zagueiro, uma linha de 3 até. Exato. Então, assim, o cara desenvolve. O Mateuzinho, agora o Rodinei já está numa fase da carreira que eu acho que ele não vai mais desenvolver. Ele vai ter o seu predicado como um atacante, os seus predicados. O Varela me parece um jogador que sabe formar numa linha defensiva, um jogador experiente. Vai chegar pelo salário, quer dizer, não tem um investimento, pagamento de multa. Tem 29 anos, é um ano mais ou menos mais velho que o Arrascaeta, um ano um pouco mais talvez. E o cara vem com fome, porque ele sabendo que jogando aqui e jogando Libertadores, se ele for bem, ele pode ir à Copa do Mundo, né? Que é o objetivo dele. Ele foi a última Copa, ele quer ir de novo. Fica mais perto aqui do Uruguai e tudo mais. Tem um ponto bom aí pro Flamengo. É a reação do Dinamo. Os caras estão pé da vida, porque ele acertou.
com o Flamengo. Já é uma vantagem. Sim, não queriam abrir mão dele, né? Tem 29 anos, não queriam nada, estavam contando com ele, fizeram uma entrevista faz 10 dias, ele também dizendo que ficaria e tal, e a coisa mudou e ele vem embora pro Flamengo. Então, eu acho que tem esse lado bom, porque em alguns casos, os caras estavam, aquilo que eu brinco, né, Mauro? Tá esperando o telefone tocar. Isso. Mesmo que fosse às 6h30 da manhã, toca o telefone porque queremos se livrar desse jogador. Nesse caso, o pessoal do Dínamo, jogadores inclusive, e a direção não gostaram nada desse negócio dele sair para ver pro futebol brasileiro. Então, é um risco mesmo. Se der certo, ótimo. E assim, ele não vai jogar a Copa do Brasil, mas esses jogadores estão chegando para jogar também no ano que vem, né? O Flamengo está fazendo reformulação no meio da temporada. Então, a tendência é ele ser o lateral para 2023. Ser o jogador para aquela posição, né? E para Libertadores, né? E para Libertadores e para o Brasileiro. Ele vai jogar. O jogo não vai faltar para ele aí. O Wallace segue aquele impasse, né? Por conta da diferença de grana, quanto que é o Udinese que o Flamengo oferece. Nitidamente, a Udinese está fazendo o quê? Ela está empurrando com a barriga para deixar rolar o tempo da janela europeia na expectativa de que surja uma proposta melhor do que a do Flamengo. Digamos que alguém pague mais. Até um clube europeu, italiano, sei lá de onde. Aí, de repente, olha, Flamengo, tem uma proposta melhor aqui, o Wallace. O Wallace, de repente, aceita e vai para outro lugar para arrecadar mais dinheiro. Se não pintar nada, pode ser que acabe no final, mas aí não é para a Copa do Brasil, evidentemente. Seria para o brasileiro e, dependendo do prazo, para a Libertadores na outra fase, se o Flamengo passar pelo Corinthians, né? Mas aí também a mesma coisa, é um jogador que você contrata não para jogar um torneio, é para jogar do clube, ficar no clube, né? O Vitinho dificilmente vai ser vendido, porque o que acontece? O contrato dele acaba no final do ano e não vai ser renovado. O Flamengo tem recebido umas sondagens, pagar 1 milhão, 1,5 milhão de reais para liberar agora. Só que o jogador não quer, né? Ele quer ficar livre, porque aí ele vai acertar contrato e o que seria o aluguel do passe, pelas expressões do passado. Ele fica dono do passe, digamos assim. Então ele pode ganhar mais, ou ganhar mais ou menos igual que ele ganha no Flamengo, que ele ganha um bom salário lá no clube. Então o Vitinho acho até que ele vai começar a ficar meio que encostado, sabe? Meu palpite meu. Então, cara, não vai jogar no que vem, a torcida está reclamando dele, então vai ficar ganhando e vai entrar cada vez menos no time, especialmente se o Flamengo conseguir contratar mais algum jogador que seja da posição, que eles estão tentando ainda mais jogadores para reforçar mais o elenco. E o Flamengo ainda está esperando que os chineses liberem o Oscar, né? Os representantes do jogador estão lá tentando fazer a cabeça dos chineses para deixar o cara jogar. É ridículo realmente a situação, né? O cara fica no Brasil até o final do ano, fica aqui, tal, com a família, mas não pode jogar. Não ele está mais ou menos de férias no Brasil, exato, é isso. Ele pediu 5 meses de repouso para acompanhar a família. Então, se os chineses liberarem, aí o Flamengo vai tentar fazer um acordo que possa pagar alguma quantia ao Oscar e tê-lo durante alguns meses. Mas não tem negociação com o chinês. Nenhum. Não vai ter, porque não tem como negociar com os chineses. A negociação com os chineses é dos empresários do Oscar. Isso, libera ele, para ele poder jogar. Ele está parado ali, o atleta vai ficar atrofiar o cara. É mais ou menos nessa linha. E aí o Flamengo, algum outro clube, né, que se interessa, paga lá uma quantia e ele poder ficar em atividade. Porque está rolando futebol lá na China. E ele Mas qual seria a vantagem para a China? O Flamengo pagaria, suponha, eles pagam, como a gente já falou aqui, 10 milhões e 800 mil reais por mês pro Oscar. O Flamengo pagaria 1 milhão e 800, é isso? E os chineses pagariam aí 8 milhões. Isso é um exercício de imaginação nosso. A vantagem digamos que o cara enferrujar. Não é nem pelo dinheiro, né? É pro cara poder estar em atividade. 9 milhões. Não, mas a vantagem... 1.800, os chineses pagariam 9, vantagem... mas é isso. Na verdade é o seguinte, cabe aos caras lá convencer os chineses. Não sei se vão convencer. Sim, mas o acordo seria esse. Ele joga no Flamengo e o Flamengo paga uma parte para ele não ficar parado. O salário dele. Mas isso que o Mauro já falou. A vantagem... O que vai oferecer pro Vander, só antes um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. O que vai oferecer para o chinês? Esse é o detalhe. Qual é a vantagem, né? O chinês falando, que vantagem leva, né? Vantagem é a seguinte: o cara. Como é que é o chinês? Vantagem chinês leva? Não leva, né? Que loucura. A vantagem é a seguinte: vai ser, o cara não vai engordar, o cara não vai enferrujar, ele continua sendo seu. Você vai continuar pagando. Agora, é um mistério, né? O que o Oscar veio fazer aqui que os chineses liberaram o cara 5 meses? Né? Agora, porque é difícil você ver um cara com salário de 10 milhões e 800 mil reais por mês, motivo, né? Fica 5 meses no Brasil. Sabe que foi embora também, né? E ele tá ganhando o salário ainda. Ou ele não tá ganhando? Não, que eu saiba sim. Olha isso. Não. É um bom negócio. Ele já havia feito um grande negócio. É um negócio então maravilhoso. É um negócio maravilhoso, mas é uma baita informação que o Mauro traz. O Flamengo não desistiu do Oscar.
ele está esperando os empresários. É importante explicar que houve um momento que se falou muito, veio notícia lá de fora, não, que o Flamengo já está negociando. Não está negociando, porque não tem o que negociar, gente. Mas negociou com o Oscar, né? Não. Falou com os empresários do Oscar. Nós queremos jogador. Sim. Aí vamos supor, o chinês chega e fala, eu libero, mas tem que pagar metade do salário. Pô, obrigado, não vai dar. Libera, mas paga 10%, 15%. Aí de repente, aí a gente já pode brincar aqui, vamos conversar? Como é que vai ser isso aqui? De que maneira que paga? Como é que faz? Ou sei lá, vamos aqui, ainda no exercício de imaginação, o chinês fala, se o Flamengo me emprestar um jogador, eu me ceder um jogador, aí eu topo. Sei lá, pode acontecer alguma coisa. Mas nesse momento não tem nada. O Flamengo não vai negociar, porque não tem como negociar. Não pode negociar com o chinês que diz, eu quero contratar o seu jogador. O cara, tá bom, 30 milhões de euros. Não tem como fazer. Então, na verdade, é uma tentativa de ter um jogador por um período, no que seria uma oportunidade, né? Você ter o cara por um período muito curto. Nem sei até que ponto isso faz sentido, gente, porque assim, é um período tão curto, o cara chegar, se adaptar, jogar, daqui a pouquinho já está indo embora. Né? Mas, enfim, de uma forma ou de outra, eles estão aí meio na expectativa disso. E o Gustavo Henrique depende só de exames médicos para fechar oficialmente o negócio. Vai para o Fenerbahçe e assim como já foi lá o glorioso William Arão. Não sei o que o Jesus pensa do Rodinei, mas o Rodinei na Turquia seria uma aventura interessante. Para quem já teve o Isla, né? O Fenerbahçe teve o Isla, por que não o Rodinei? O lateral ideal pro Flamengo, o Flamengo com dinheiro, sabe quem é? Do Corinthians. O Fagner? O Flamengo tem dinheiro. Mas você acha que o Corinthians vai vender o Fagner pro Flamengo? Você tá maluco? Se você compra, velho, você tem o dinheiro pra não pagar vai, o rescisão. Corinthians não vai liberar. Tá, com o dinheiro da rescisão. Tá, mas deve ser alta, hein? A rescisão dele deve ser bem alta. Não, o Flamengo contrata aí, pode contratar quem quer. Tem dinheiro pra isso? Eu acho que não é tão alta, não. Você acha que o Fagner sairia do Corinthians pro Flamengo? Eu acho que sim. Olha só. Realmente é o melhor lateral direito em atividade no Brasil hoje. Tudo aí, ó. Tem algumas regras, né? A idade dele facilita. Tem algumas regras. Ele renovou o contrato tem uns 2 anos atrás. E só adicionando aí ao que o Mauro falou, sobre essa situação do Wallace, eu falei com uma pessoa do staff do Wallace, e além do que você disse, estão esperando a janela para ver se negocia o mais caro, ele diz que também tem a situação da Udinese estar procurando peça de reposição. Sim. Eles estarem de olho numa peça de reposição para verem se é viável vender o Wallace. Sim. Se vale a pena vender o Wallace por esse valor que o Flamengo oferece, né, Mauro? Em torno de 6 a 6 milhões e meio de euros. Isso, eles pediram perto de 8 milhões de euros pelo jogador. A gente vai voltando aqui para a Rádio Jovem Pan em 3 segundos, Vamp. Então, estamos de volta. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. E também para falar, né? A gente falou aí sobre essas situações, os reforços do Flamengo, o Varela, lateral direito, você que estava na rádio aí, acertado com o Flamengo, já está até tentando vir para o Rio de Janeiro, mas não vai poder ser inscrito na Copa do Brasil, que se encerra hoje. Não dá para entender, mas do mesmo da CBF, por que fechar inscrição para a Copa do Brasil, com a Copa do Brasil em andamento, tendo ainda quartas, semifinal, mas é o regulamento e só pode inscrever jogador qualquer clube até hoje. E o Flamengo não vai conseguir inscrever o Varela, que chega assim para a disputa da Libertadores e do Brasileirão.